Pronto. Tobias, se você estiver aí, por favor, coloque o oi pra gente já tentar novamente. Vamos lá. Tobias, só pra gente já tentar novamente colocar. Pronto. Pronto. Oi. Pronto, Tem que agora mudar foi. aqui de local para ver se a internet melhora um pouquinho aqui. Acho que agora a noite tem um problema. Vocês estão ouvindo bem agora? Estão me vendo? A gente consegue te ouvir, mas o vídeo fica travado. É mesmo? Nossa. Pra você tá travado? Eu tô com a internet aqui Deixa eu ver se valendo. Olha se tá, por favor, travado. Tá travado, né? Tá, é porque eu tô com meu esposo também aqui conectado e tá travado. Ó, o pessoal não tá conseguindo ver. É como se tivesse embaçado, ofuscado. Agora perdi o áudio. Tobias? Deixa eu... E aí? Pronto, agora sim consigo ver você se Eu mexeu, deu certo. tenho três conexões de internet aqui em casa. Essa Pronto, terceira agora vai ver se a dá certo. Vamos lá. terceira, com a graça do Senhor Jesus, né? Então vamos Vamos consagrar esse lá. momento, né? Entregando ao Bora. Espírito Santo, né? Para que essa live ocorra conforme a vontade de Deus, né? Um itinerário de tudo que a gente vai falar aqui essa noite, né? Nesse tema do planejamento financeiro, familiar. A gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso e vai ser muito interessante. A gente já vai correr também por conta do tempo, né? Em nome Bora do lá. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Amém. Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso Fogo do amor. vosso amor. Enviai, Senhor, o Enviai. vosso Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E a Ti, Jesus, nós queremos consagrar toda esta noite, todo este tema que será abordado hoje. Queremos consagrar também a vida do Tobias, que vem hoje como nosso convidado, falar um pouquinho do planejamento financeiro, da economia do reino. E nós queremos consagrar todo este momento também em tuas mãos, ó Mãe, para que tudo possa estar conforme o coração do teu filho. Seja em meu favor, Virgem Virgem soberana, soberana, livrai-nos do livrai-nos inimigo do com inimigo vosso com o valor. vosso valor. Glória Glória seja ao seja ao Pai, ao Filho Pai, e ao ao amor Filho e ao amor também, também. que é um só Que é um Deus em só Deus em pessoas pessoas três, três, agora e agora e sempre, sempre sem sem fim. fim. Amém. Amém. Continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu Amém. já vou pedir para você se apresentar brevemente, para eu fazer já a primeira pergunta e também pedir para que todos aí já possam colocar sobre perguntas a respeito desse tema, né? Hoje, nessa noite, o tema é planejamento financeiro e acredito que também a gente vai ter muitas perguntas, eu também já tenho aqui várias, mas se apresenta, Tobias, aí para quem está nos assistindo, falando um pouquinho sobre você. Bom, então, eu sou consagrado da Comunidade Aliança, né, em promessa definitiva, sou casado com a Luciana, que também é consagrada, sou formado em administração, por coincidência, estudamos juntos, né, Nayane, né, Sim, estudamos juntos na faculdade, exatamente. com especialização em marketing, também especialização em gestão de eventos, e hoje, atualmente, trabalho como gestor de sustentabilidade e desenvolvimento da comunidade Shalom, aqui no Economato Geral, aqui em Fortaleza, sendo responsável pela parte de arrecadação e também desenvolvimento sustentável, marketing das ações de arrecadação da comunidade. Ótimo, perfeito. Já tem aqui a primeira pergunta, tá? Bora lá. Você falou da administração, né, de eventos, mas a gente vai trazer hoje o tema também de o financeiro, né? Que você também toca Sim. muito nessa realidade hoje. Tem até um curso que você está palestrando, ministrando. E fiquei muito curiosa, inclusive já estou assistindo, tá? Todos Que bom. os dias lá. E eu quero Espero saber, que a primeira goste. pergunta, sim, já assisti, aprovado, então por isso que a gente quer trazer também um pouquinho essa noite. E a primeira pergunta é para a gente definir de maneira mais especial, eu sei que é bem
é generalizado assim, o que é economia, mas queria que você falasse um pouquinho sobre o que é economia. Como é que a gente pode tratar a economia dentro de casa, né, trazendo para o nosso Sim. dia a dia. Pois é, no curso que a gente dá lá de planejamento financeiro familiar, a gente aborda muito a questão do planejamento à luz da economia do reino de Deus. E Sim. uma das coisas que eu gosto sempre de fazer quando eu vou dar treinamentos ou cursos ou pregações sobre o tema é fazer um paralelo entre a economia, a ciência da economia e a economia do reino de Deus, né? Então, existem várias teorias da economia, né? Macroeconomia, microeconomia, uma faculdade inteira só sobre isso. Mas uma das teorias mais utilizadas na economia se fala do estudo da escassez. Então, o que é a economia que o ser humano estuda, né? A economia nada mais é do que o estudo dessa relação entre os bens produzidos pelo homem, na nossa ótica cristã, criados por Deus, que são escassos, que são limitados, como a água, como a comida, como todos os bens criados, né, tudo é escasso, e ao mesmo tempo nós, seres humanos, que temos um desejo insaciável. Né? Então, existe um paralelo aí, existe uma conta matemática que não fecha. Né? Se por um lado os bens são escassos, por outro lado o ser humano ele é insaciável. O ser humano come hoje e daqui a 1 hora, 2 horas sente fome de novo, e se tiver comida, come de novo. Tem até um filme muito interessante que durante essa pandemia eu assisti aqui na quarentena, que acho que é O Buraco, se eu não me engano. O Poço, É O não? Buraco. O É Poço, o isso, o Poço, Poço. Eu né? não sou muito bom de... O Poço. Eu, E quando eu eu estava comecei a assistindo... assistir. Pois assista, que é muito bom aquele filme. Muito interessante, na verdade. Dá um pouco de medo, É, né? Meu esposo, meu ele Deus, é que é um pouco loucura. pesado. É pesado, mas é Mas bacana. eu achei super interessante naquele filme, porque aquele filme fala exatamente disso, dessa relação de escassez e saciabilidade. Porque aquele banquete inteiro que as pessoas comiam naquele filme daria para todo mundo, se todo mundo comesse com Pensasse no parcimônia, outro, comesse né? de maneira equilibrada. E a economia estuda nada mais do que esse estudo, né? O que é, por exemplo, a famosa teoria, aquela teoria que a gente fala muito, que a gente estuda muito na administração, que é a demanda, a procura. E o que é isso? Na verdade, é um estudo relacionado com a escassez e com a insaciabilidade. Quanto mais. Quando começou a pandemia, se você tiver ido no supermercado, você viu a loucura que era nos supermercados. Parecia que o mundo ia acabar. Prateleiras vazias, né? Meu Deus, assim, o pessoal Exato, parecia, querendo meu Deus, eu garantir. tô assistindo, eu sou a lenda, né, do Will Smith, que vai acabar. Então, vamos guardar nosso pacote de cuscuz, vamos guardar tudo, porque vai acabar o mundo. E aí, o preço, o que acontece? O preço tende a subir. Ao mesmo tempo, as pessoas estavam saindo pouco de casa. Então, o que aconteceu com o combustível? O preço caiu. Foi só o pessoal voltar a sair de casa, não teve nada, não sei se você percebeu isso, né? Deve ter percebido, com certeza. Não aconteceu nada no mercado de combustível, não teve nada. Mas as pessoas voltaram de casa, o que foi aconteceu com o combustível? Voltou a subir de novo. Então, a economia ela busca esse estudo da escassez. Ao mesmo tempo, a gente faz um paralelo com a economia do reino de Deus, que é outra lógica. A lógica da economia do reino de Deus é outra, porque Deus não fala de escassez. Deus trabalha com abundância. Se você olhar, por exemplo, os salmos que dizem, né? Saciamo-nos com os bens de vossa casa. Né? Vinde comer sem pagar. Vinde utilizar dos bens sem salário. Então, todas as palavras que Deus gera é sem palavra de abundância. Se você olha, por exemplo, a passagem do filho pródigo, o pai rico de todos os bens, que divide a metade dos bens dele com o filho mais novo, aquilo não empobrece o pai. O filho mais novo vai embora, o filho mais novo gasta todos os bens e quando volta para a casa do pai, volta para o mesmo lugar de abundância de onde saiu. Então essa é a relação que nós precisamos entender entre a economia humana, vamos dizer assim, e a economia do reino de Deus. Uma trata de escassez e a outra trata de abundância. Então ficou bem claro, assim, uma palavra que define, né, cada um dos dois, né, que é a economia, né, que nós tratamos da ciência, que é essa escassez, né, é saber a gestão dela, né, assim, da escassez no mundo, que é a lei da oferta e da procura, né, e no caso a economia do reino de Deus, que é essa abundância. E aí, descendo um pouquinho já nisso, Tobias, a gente queria
falar do planejamento em si. É uma realidade que é um desafio. Na verdade, a gente vê no estudo assim, né, das famílias brasileiras que existe sim o desafio de que as famílias tenham esse planejamento, né, que aconteça. E aí eu queria que você falasse um pouquinho desse cenário, né, de como é que você enxerga hoje esse planejamento nas famílias, se acontece, qual seria o primeiro passo e o que é que você nos orienta aí para a gente conseguir ser fidedigno ao planejamento financeiro e a sua importância nas famílias. Eu queria antes só contextualizar um pouco a questão da providência divina, Certo. porque eu acho que Sim. gente, na hora que a gente fala de planejamento, a gente pode analisar o planejamento financeiro com milhares de óticas diferentes. E aqui o nosso objetivo é trazer um pouco também dessa espiritualidade, da providência. Porque o Moisés, o fundador da comunidade Shalom, cunhou uma frase muito importante, que eu acho que ela é uma frase-chave para a gente entender toda essa dinâmica na nossa vida, que a economia do reino de Deus é a divina providência. Essa frase está lá no Estatuto e a gente pode pensar, e ela pode talvez passar um pouco despercebida, mas ela é crucial para a gente entender toda essa lógica. O que é a divina providência? Né? O catecismo da Igreja Católica fala que a divina providência são as disposições com as quais Deus conduz com sabedoria e amor a humanidade e a natureza ao seu fim último. Então a divina providência nada mais é do que Deus querendo nos conduzir ao céu, Deus querendo nos conduzir à santidade. Tudo que acontece na minha vida, na sua vida, na sua vida, que você que nos acompanha, tem relação com essa condução de Deus, que quer nos conduzir com sabedoria e amor para o nosso fim último. Então, quando a gente diz, por exemplo, que Deus te providenciou um emprego, Ele te providenciou um emprego para que você seja conduzida com sabedoria e amor ao seu fim último, que é o céu. A nossa relação com os bens, ela precisa ter uma relação direta com essa compreensão de que Deus é o nosso Pai, de que Ele cuida de nós. Porque se eu não conseguir compreender que Deus é o meu Pai e que Ele cuida de mim, e consequentemente, se Ele é o meu Pai e Ele é seu Pai, você consequentemente é minha irmã, se eu não compreender essa lógica, eu vou fazer o quê? Toda a minha lógica de relação financeira, toda a minha lógica de relação com os bens vai ser uma lógica de retenção. Vai ser uma lógica de preocupação com essa teoria da escassez. Vai faltar. Toda a minha relação com os bens, ela passa por essa ótica de que eu preciso me preocupar primeiro comigo. Eu preciso me preocupar em que não me falte nada, em que não falte nada, entre aspas, dos meus filhos. Ou até, eu não posso ter filhos, porque filho custa caro. E aí não tem condição, eu não posso ter filho porque filho custa caro. Se filho custa caro, vai impactar no meu orçamento, vai faltar para mim. Então a relação, ela passa a ser uma relação egoísta. Ela passa a ser uma relação de pensamento em si. E não de pensamento, em primeiro lugar, na confiança de Deus, que Deus confia em mim, Deus é meu Pai. E porque Ele é meu Pai, Ele não vai me deixar faltar nada. A passagem bíblica que eu mais gosto é a passagem de Mateus 6, que diz: não vos preocupeis por vossa vida, com o que há a vez de comer ou com o que há a vez de beber. Porque o vosso Pai do céu sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. Ora, se Deus, Nayane, nos chama a não nos preocupar com as duas coisas mais básicas da vida, que é comer e beber, ou comer e vestir, coisas que todos nós temos necessidade, se Ele nos chama a não nos preocuparmos com isso, então com o que nós precisaríamos nos preocupar? Ou seja, nos ocupar antes. Então, quando eu compreendo que a economia do reino de Deus é a divina providência, e a divina providência, ela é a forma como Deus me conduz para a santidade, e Deus é meu Pai, então eu compreendo que a minha relação com tudo criado deve ser uma relação não de posse, não de egoísmo, não de retenção, mas deve ser a mesma relação e a mesma lógica de Deus. Uma relação de partilha, uma relação de despojamento. Aí a gente entra na tua pergunta, né? Por exemplo, sabia que tem um estudo da Universidade de Kansas, nos Estados Unidos, que aponta que a principal causa de divórcio entre as famílias é por questões financeiras. A principal causa nos Estados Unidos, e com certeza aqui no Brasil não deve ser diferente, né? Não tem nenhuma pesquisa sobre isso, mas a principal causa é questão financeira. Quantas famílias nós não conhecemos, talvez até os nossos pais,
familiares, irmãos, enfim, quantas famílias não se acabam por questões financeiras? E essas questões financeiras, elas têm uma relação muito forte com um índice que o mercado financeiro gosta muito, que é a confiança, né? É muito interessante que a gente pode fazer um pouco esse paralelo entre a confiança do mercado e a confiança que a gente tem que ter. Porque os economistas de macroeconomia, eles sempre falam, né, que a confiança no Brasil diminuiu. Se a confiança diminui, então o dinheiro sai daqui e vai para outro lugar. Aí eles preferem países mais desenvolvidos porque a confiança, a estabilidade financeira é maior. E aí a gente pode ter essa mesma relação de confiança. Vamos dizer que, talvez comportamentalmente falando, a gestão financeira tem uma relação estrita com a dimensão da confiança. Primeiro, da confiança em Deus. Se eu confio em Deus, se eu confio que Deus é meu Pai, se eu confio que Ele cuida de mim, então eu vou viver a partir da lógica da economia do reino. Segundo, numa dimensão familiar, de relacionamento. A confiança no meu marido, na minha esposa, no meu cônjuge, nos meus filhos, nos meus irmãos, na minha comunidade. Porque se o índice de confiança está lá em cima, significa que também o meu recurso vai ter essa relação. Entendeu? E aí a gente entra nessa dimensão da questão financeira do divórcio das famílias, que é, na verdade, um sintoma de falta de diálogo, de falta de confiança. Talvez a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, né? Mas, por exemplo, 63% das famílias brasileiras estão endividadas. 63%. Então é muito alto. Tu imagina que a cada 10 famílias, quase 7 famílias têm algum problema de dívidas. E aí, talvez a gente fique conversando aqui e qualquer pessoa que trabalhe com finanças vai entender isso e sabe muito bem. O problema não é quanto você ganha. A questão financeira não está relacionada ao quanto você ganha, mas ao quanto você gasta, ou como você gasta, ou como você se relaciona com os seus bens. Então eu diria que o primeiro passo para uma boa gestão financeira é a informação. É você entender para onde o seu recurso vai, para onde o seu dinheiro vai. Se você conseguir criar uma rotina de informação bem feita, onde você consegue anotar suas despesas, onde você consegue ajustar todas as coisas, você fatalmente vai ter um equilíbrio financeiro maior. Porque se você fizer uma pesquisa rápida, talvez o pessoal possa até colocar aí nos comentários, mas a maioria das pessoas que estão endividadas, elas não sabem como isso começou. Elas começam a entrar num ciclo de despesa, de gasto, que a pessoa acaba não sabendo como é que isso começa. Então, falta informação. Se você não tem informação, você não tem como gerenciar. Se você não tem como gerenciar, você não tem como agir. Então, acaba se tornando um ciclo vicioso, né? Então, eu diria que, por um lado, existe a dimensão da espiritualidade, onde você tem que compreender bem a lógica da economia do reino, e por outro, na dimensão mais humana, a gente compreender também essa dimensão da informação, da gestão da informação, para que a gente não entre nesse número, né? 70% de famílias endividadas, sendo que, com relação ao divórcio, a maior parte dos divórcios que acontecem exatamente por essa questão do endividamento familiar. Perfeito. Essa questão do planejamento financeiro, assim, né? Então a gente consegue compreender que a luz que vai guiar todas as nossas decisões, né? Também do como que você foi falando, de como a gente vai gastar, de para onde está indo. Também a gente, na verdade, o centro disso tudo vai ser sob a luz de Deus, né? Que é o que a gente traz essa noite de maior relevância, assim, neste tema, que a gente vai trazer a experiência para todo mundo que está assistindo, que no caso é como planejamento familiar, mas também fica para as pessoas que não são casadas ainda, mas que todo mundo também... tem uma família, né? Exatamente. Tem pai, tem mãe. Não sei como é que é o orçamento, assim, né? Se é compartilhado. Então, isso também é uma grande dúvida, né? Que fica, né? E aí, como é que eu faço o planejamento? A gente vai colocar todos os moradores da casa, enfim, para colocar em comum. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também do passo a passo, né? Das rendas da família, como é que a gente pode fazer tudo isso sob a luz divina, né? Da divina providência. Sim. Então, eu acho muito interessante, isso a gente faz aqui em casa, e eu, quando vou dar esses treinamentos, essas coisas, e também alguma orientação para alguém, eu sempre recomendo fazer isso. É muito importante que a família inteira participe do processo de planejamento. Acontece muito de alguns pais que acabam se endividando, por exemplo, porque não têm coragem de fazer com que seus filhos vivam aquele padrão de vida que eles precisam viver.
né, que acabam querendo comprar os melhores presentes, colocar nas melhores escolas, etc. Tudo com muito amor, tudo com um desejo muito grande de acertar, mas talvez não esteja fazendo com que os filhos vivam o padrão de vida que você tem que viver. Então, a primeira coisa, você precisa reunir a família inteira. Para mim, não existe planejamento financeiro familiar sem um envolvimento geral de toda a família. Claro, por exemplo, os meus filhos, eu tenho uma filha com 4 anos, aniversário dela amanhã, inclusive, e Ai, tenho um filho que com bem. 3, com 2 anos e meio. Obrigado. É claro que eu não vou chamá-los para fazer um planejamento Sim. financeiro. Uma criança de 4 anos não vai entender nada, um menino de 2 anos menos ainda, né? Lógico. Mas no momento em que os filhos eles têm condição de já entender e começar a participar daquilo, é importante colocar. E você mesmo, eu não sou casado, mas eu vejo que meus pais estão passando ali por minha família está passando por uma situação financeira delicada. Ótimo, a primeira coisa que tem que ser feita é vamos todos juntos conversar, vamos nos envolver. Isso serve, por exemplo, para uma casa comunitária da comunidade de vida, né, que não é uma família tradicional, mas é uma família. Então, Uhum. senta com essa pessoa, senta com a tua família, senta com a tua esposa, senta com a pessoa que tu quer fazer um planejamento. Por exemplo, os noivos aí, né, que estão num processo grande de readaptação, de um novo tempo na vida com um novo planejamento. Senta com eles, faz um momento de oração, faz um momento de celebração. É muito importante que esse momento não seja um momento pesado. Às vezes a gente vai fazer o nosso planejamento financeiro e se torna aquele clima, aquela faixa de Gaza, né? A mulher puxa por um lado, o marido puxa para o outro, os filhos reclamam de um jeito, ou então a própria pessoa não consegue se resolver. Parece ser um tema delicado. É tão delicado que eu não sei se tu já prestou atenção. A gente costuma não dizer quanto a gente ganha para as pessoas. Até os nossos melhores amigos, eles não sabem quanto a gente ganha. E pasmem, eu não sei como é que isso é possível, mas existem maridos e esposas que não sabem quanto um ganha, o outro. Assim, isso não entra na Aí minha volta cabeça. Eu não para o início da confiança, né? Que é um dos primeiros Isso, pontos para se manter. exato. Isso mesmo, se você não tem confiança, você não consegue fazer nada, né, hoje em dia. Então, sentar, depois que você senta, você precisa entender qual é o alcance da sua renda, ou seja, qual é o seu padrão de vida, né? Aquela história da grama do vizinho sempre é mais verde do que a minha. Não dá, a gente não pode viver a partir do padrão de vida imposto pela sociedade, nem pelos outros. Nós precisamos viver a partir do padrão de vida que Deus providenciou para nós e que nós vivemos. Isso não significa que nós não possamos lutar para ter um padrão de vida melhor. Não é essa a questão. Mas compreender qual é o padrão de vida. Depois disso, identificar onde é que eu posso cortar os desperdícios. Né? Um bom planejamento vai me ajudar a cortar desperdícios. Aquela saída de todo final de semana, aquele pedido de delivery de todo dia, aquela, Eu posso só sei lá, fazer uma pausa aqui só fica à para já vontade. colocar os passos, tá? Então, a gente falou, né, Fala, ó, eu sobre... vou te dizer, eu falo muito rápido, então é melhor Não, tu ir me tranquilo. cortando mesmo, porque Tranquilo até para quem chegou agora, certo? Assim, a gente falou da economia de Deus, né, do reino de Deus, e aí colocou ali a diferença, e a gente trazendo esse planejamento familiar sob a luz de isso, Deus, né? E sob a providência divina, que não nos deixa faltar nada. E dentro desse planejamento familiar, não é só para os casados, certo? É para a família, se você mora com seus pais, tudo. Então, o primeiro passo que a gente vai colocar, então, vamos dizer que é esse momento de reunião assim em família para colocar quanto cada um ganha para saber a realidade daquela família, a realidade financeira daquela família. É isso o primeiro passo que a gente pode isso, exatamente. O conceito de planejamento é você saber o estado atual que você está, entender o seu estado atual e buscar os estados desejados a partir dos recursos que você tem. Então, o primeiro passo é o diagnóstico. O que é o diagnóstico? diagnóstico, certo? Estou Exatamente. Então, o que é anotando, o viu? diagnóstico? Fica à vontade. O diagnóstico nada mais é do que você reconhecer como você está, a situação que você está. E para isso é preciso diálogo, é preciso partilha, é preciso confiança e é preciso um levantamento de informações. Então você faz um diagnóstico, vamos dizer que você vai pela primeira vez fazer o seu planejamento financeiro, que eu tenho certeza que não é o seu caso, que você é muito bem organizado financeiramente. Mas vamos dizer que você vá com seu esposo fazer a primeira vez o seu levantamento financeiro. Você vai fazer um diagnóstico de todas as despesas que vocês têm. Parece uma besteira, mas olha, eu vou te dizer uma coisa. A quantidade de pessoas que eu conheço que não tem noção do quanto gasta
é impressionante. Então você vai fazer um levantamento de todas as despesas fixas, né, como aluguel, combustível, água, alimentação, A gente pode lazer. definir despesas fixas como aquelas que todo mês, faça chuva, faça sol, a gente tem que pagar, não é isso? Exatamente. As despesas fixas são aquelas que são os custos fixos, né? Eles não mudam, então Não eles muda. mantêm, fazem parte do seu dia a dia, por exemplo, ou não mudam ou mudam muito pouco. Você consegue ter uma previsibilidade maior. Por exemplo, financiamento da sua casa, uma mensalidade da faculdade que você paga, o financiamento do seu carro, o aluguel, são despesas que estão ali, que fazem parte da sua vida e que não mudam. E aí você faz um levantamento de todas essas despesas. Depois a gente vai para um segundo bloco de despesas, que talvez sejam aí onde as pessoas se percam, que são as despesas mais variáveis, né? Vamos dizer assim. Os gastos variáveis são aqueles gastos que a gente tem com lazer, que a gente tem com alimentação, com passeios. Então todas essas despesas, né, eu tem um amigo meu que gosta muito de uma frase que o Dr. Ives Dias Branco dizia, que o problema das empresas o problema das empresas não são as grandes despesas, mas as pequenas despesas, né, os pequenos gastos. E realmente é verdade. Se você olhar no final do mês o seu cartão de crédito, quanto que você gastou de pingado, vamos dizer assim, você vai acabar se perdendo. É que Então nem você aquela vai conta começar. do Uber, né? Não, Uber é barato. Aí você vai, É, R$ 5, R$ 10, aí você vai ver, não gastei isso tudo de Uber, né? E foi no é, pingadinho. exatamente. Você vai devagarinho, quando vai ver, lascou, foi tudo. Então, o que é importante é você prever um orçamento para essas despesas nesse segundo momento. Então, você vai fazer uma previsão orçamentária. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer, hipoteticamente, que uma família que ganhe R$ 2.000. E ela começou a perceber que estava gastando muito com lazer. Então, ela estava gastando, sei lá, 30% do salário dela com lazer, R$ 600. Não tem condição, não dá, como é que eu vou fazer isso, tal? Vamos lá. Então vamos estabelecer um teto, vamos estabelecer um limite. Era R$ 600, nós queremos cortar para R$ 300. R$ 300 é o nosso limite orçamentário para aquela verba de despesa com lazer. Você não vai acabar com o lazer da sua família, você não vai destruir o lazer da sua família, mas você vai se reinventar. E você vai manter aquele teto. Aqui em casa, a gente tem um planejamento muito bem feito, né, muito organizado financeiramente. Uma vez eu conversando com um amigo que era empresário, ele até me disse, rapaz, é impressionante como é que tu consegue gerenciar tuas contas e se organizar. Eu falei, rapaz, eu tenho um orçamento. Então, por exemplo, se eu tenho um orçamento para lazer e se eu quiser gastar todinho no Dia dos Namorados agora, no dia 12 de junho, vamos fazer aqui um super evento aqui em casa, e nós vamos gastar todo o nosso orçamento para lazer no dia 12 de junho. Combinado? Combinado. Então, a partir do dia 13, ninguém sai de casa. Até o final do mês. Então, a gente vai Mas é isso. mantendo. Exatamente, a gente tem que manter a ordem. Lógico que mas você é muito rígido? Não. Né? Não existe diálogo, é o fundamental. Se não houver É o diálogo, primeiro não há passo, nada. né? No Exatamente. diagnóstico, o diálogo. Isso, para que a gente vá ajustando, mas você precisa estabelecer tetos orçamentários para cada uma das suas despesas. E nesse primeiro momento você vai ver que você vai precisar ajustar as despesas. Então seria um segundo momento. Você vai pegar as suas despesas orçamentárias, você vai anotar tudo e você vai então agora ajustar. E aí eu gostaria de fazer uma sugestão principalmente para você que está nos acompanhando, que é da obra Shalom, que é da comunidade, faça isso e coloque como primeiro item do ajuste da sua despesa a sua partilha de bens, a sua comunhão de bens, ou o dízimo, se você é de uma paróquia. E comece a trabalhar com aquele orçamento como se o seu salário fosse 90%, se você é da obra Shalom, da igreja, fosse 90% do que você ganha. Que aqueles 10% você não vai contar com aqueles 10% da dimensão orçamentária. Sabe por quê, Nayane? Porque por experiência própria eu te digo que se você deixar a comunhão de bens para o final do mês, vai sobrar mês e vai faltar dinheiro, como o pessoal diz, né? Então, a comunhão de bens, ela é eminentemente matutina, ou seja, ela precisa ser feita de manhã,
nos primeiros horários, nos primeiros dias do mês, você recebeu o seu salário, você faz a partilha dos seus bens. Você faz a sua comunhão de bens. Isso, inclusive, é um sinal de que o que lhe rege não é a dimensão da economia humana, mas a economia de Deus, do reino de Deus. Quando você partilha, você entra na natureza de Deus. A natureza de Deus é partilhar. Então, como a natureza de Deus é partilhar, Deus te convida a ser como Ele e partilhar também os seus bens. Então, fez as suas despesas, colocou como primeiro lugar a partilha dos seus bens, a comunhão de bens, o dízimo, agora você começa a ajustar os seus orçamentos. E aí é muito importante também uma coisa, que é anotar as pequenas despesas. Eu sempre digo, anote tudo, até o cafezinho, né? Hoje em dia todo mundo tem um celular na mão, então a coisa mais simples do mundo é você pegar, fazer uma despesa e anotar. Por exemplo, uma coisa que me ajuda muito... aplicativos, né? Também. Tem muitos aplicativos, tem planilha no Google Drive. Onde é uma sugestão, Tobias? Olha, eu já usei muitos, né? Hoje eu uso uma planilha no Google Drive. Para mim, porque eu compartilho com a minha esposa, a gente fez uma planilha, e aí eu compartilho com ela, ela fica vendo, eu fico vendo, a gente sabe o que é que está cada um. Então tem uma primeira coluna que é a coluna do previsto, que é o orçamento, e a coluna do realizado. E para mim, uma coisa que me ajuda muito a me organizar financeiramente, que para a maioria das pessoas é um problema, é o cartão de crédito. Né? Eu também. As pessoas, é uma dica. As pessoas dizem que cartão de crédito, o cartão de crédito não pode, cartão de crédito. Pelo contrário, para mim, uma das coisas que mais me organiza financeiramente é o cartão de crédito. Tudo eu compro com cartão de crédito. Tudo. Né? Vai na padaria, comprou R$5 de pão, o cara olha para mim assim de cara feia, mas eu digo crédito. Por quê? Porque depois você tem tudo anotadinho ali, bem organizado. Você pode... fazer o seu orçamento, por exemplo, um aplicativo que também, o Guia Bolso, que é muito bom, porque ele sincroniza os gastos do seu cartão de crédito. Você pode utilizar fazendo merchan aqui, né? Hashtag Guia Bolso, patrocina a gente, né? Aí, viu? Mas é legal também, é gratuito e ajuda muito porque ele sincroniza a tua conta bancária e os teus gastos do cartão de crédito, né? Tem uma pergunta aí, ó. Débito ou crédito que você indica? Bom, a Ana Karine, né, que está perguntando. Ana Karine, vai depender muito de você, mas eu uso cartão de crédito. Por quê? Primeiro, por causa do programa de milha, ajuda muito. Naquela viagem de férias do final do ano, ó, as milhas lhe ajudam muito se você tiver um bom cartão de crédito que pague uma boa quantidade de milhagem. Você vai conseguir fazer uma boa viagem ou então trocar também por produtos, esse tipo de coisa. E o cartão de débito, ele acaba, assim, no meu caso, né, eu não consigo me organizar bem com o cartão de débito. O crédito, você coloca o vencimento para frente, você tem o orçamento. Se você organizar bem o seu orçamento e usar o cartão de crédito, você vai conseguir, com o cartão de crédito, fazer o seu orçamento funcionar. Agora, precisa ter equilíbrio, precisa ter educação financeira. O cartão de crédito pode ser ótimo, mas o cartão de crédito pode ser também a porta para o desespero total da organização financeira, né? Tem outra pergunta aí, ó. Se vai dividir em quantas? Bom, despesas com cartão de crédito, nenhuma despesa, por exemplo, de alimentação, combustível, despesa alimentar, nenhuma dessas despesas eu recomendo você parcelar no cartão de crédito. Isso daí é uma roubada. Por quê? Porque pelo menos de 15 em 15 dias você tem que fazer uma nova compra de comida, semanalmente de combustível, coisas desse tipo. E aí, se você começar a parcelar muito essas despesas, você pode se desequilibrar financeiramente. Eu só parcelo compra no cartão de crédito quando são compra de bens de consumo, bens grandes, sei lá, um móvel que eu quero comprar, uma viagem que eu quero fazer. E aí eu ajusto o meu orçamento para que aquela parcela caiba no orçamento naquele período. E aí, naquele período, você vai e consegue ajustar o seu parcelamento, né? Tem que tomar cuidado com o parcelamento, ele pode ajudar muito. Aqui no Brasil é muito bom porque a questão as empresas, normalmente, o mesmo preço que elas cobram à vista, elas cobram parcelado. Então, você pode fazer uma compra de um produto maior, mais organizado num prazo. Mas, podendo comprar à vista e barganhando o preço de comprar à vista, aí eu indico que você compre à vista. Então, às vezes você vai numa loja, o valor é o mesmo, mas e à vista? É quanto? A pessoa te dá ali 5%, que é a taxa
administrativa do cartão de crédito já é 5% a mais que você pode investir um recurso, enfim, ou usar para outra coisa, né? O pessoal tá brincando aí que é igual a Casa Pio, 30, 60, 90. Então, ótimo. Bom, Recapitular, primeiro vamos passo que lá. está entrando agora é o diagnóstico, né? Tudo, o centro de tudo, sob a luz divina, divina providência, né? Aí o primeiro passo, o diagnóstico, o primeiro passo no planejamento financeiro familiar, o diagnóstico, que é o diálogo, a partilha, a confiança, o levantamento de todas as informações, né? Exatamente. E o segundo passo a gente vai saber o nosso estado atual e para onde nós queremos ir e também organizar despesas fixas e variáveis, é isso? Exatamente. Aí a gente vai pro objetivo, né? Que é todo planejamento tem que ter um objetivo. Você, como boa administradora, sabe disso, né? Se você não sabe para onde é que quer ir, qualquer caminho funciona, né? Aquela frase que a gente aprendeu na adolescência, exatamente. Eu acho. É verdade. Então você precisa ter um objetivo. Todo planejamento precisa ter um objetivo. Para que você está vivendo isso? Para que você está, por exemplo, se sacrificando nesse momento? É porque você está com dívidas e por isso você precisa sanar suas dívidas? É porque você quer fazer uma viagem de final de ano? É porque você quer ajudar a sua família a se organizar melhor financeiramente? Então qual é o objetivo? E para ter um objetivo, precisa também ter um prazo. Em quanto tempo você quer cumprir aquele objetivo? Então vamos imaginar que uma família, a pessoa que esteja nos escutando agora, queira fazer uma viagem de final de ano. O objetivo dela seja juntar dinheiro para viajar no final de ano. Ou, eu vi que a Carol entrou aí, não sei se ela ainda está, eu quero me casar. A Camila, né, falou também, não sei se é a mesma, mas a Camila perguntou. Não, fala primeiro do objetivo, depois a gente vê aqui a outra situação. Vamos lá. Pronto, então o objetivo, vamos dizer que o meu objetivo seja no final do ano fazer uma viagem. Faz o seguinte, quer viajar para, sei lá, me diz um lugar aí, né, que quer viajar Roma, no final do ano. Ver o Papa. Quer viajar para Roma? Pronto. Então pega uma foto do Papa bem grande, corta, faz um recorte, bota na tua geladeira, bota na cabeceira da cama, faz com que aquilo te motive, faz com que aquele objetivo te ajude na tua vida, faz com que seja aquilo ali o motivo pelo qual você no final de semana não vai sair todo final de semana, faz com que aquele seja o motivo pelo qual você não vai comprar roupa nova todo mês, faz com que você ajuste as despesas da sua casa, saia pagando conta de luz, troque todas as luzes por luz de LED, enfim, faz com que aquele objetivo te ajude a se motivar. E aí, no final do ano, você vai começando a poupar, a guardar aquele recurso todos os meses para chegar lá no final do ano e ver o Papa. E aquilo vai te alegrar tanto, e aquela experiência vai ser tão boa para a tua vida que aquilo também vai te dar, psicologicamente falando, ânimo para cumprir outros objetivos. E aí, dentro disso, a gente não pode esquecer o principal de todos os nossos objetivos. O nosso alvo, qual é? A santidade. Nosso alvo é a santidade. Então, os nossos bens, por que Deus permitiu que umas pessoas tivessem mais dinheiro do que as outras? Por quê? Por que Jesus disse, pobres, sempre o tereis convosco? Por quê? Porque quando o meu recurso, ele serve para que eu possa partilhar com quem não tem, e aquilo me tornar santo, e aquilo tornar também aquela pessoa santa. Então o principal objetivo deve ser esse, a santidade, a administração dos nossos bens, os nossos recursos financeiros, eles devem nos levar para o céu. O padre Raniero Cantalamessa tem uma frase que eu acho muito bonita, que ele diz assim, o maior inimigo de Deus no mundo não é o demônio. O maior inimigo de Deus no mundo é o dinheiro. O dinheiro é o maior inimigo de Deus no mundo. Por quê? Porque o dinheiro faz com que você tenha a impressão de que pode tudo, de que é Deus, de que é onipotente. Você vive um egoísmo tremendo. Judas foi capaz de trocar Jesus por dinheiro, porque era ladrão. Ou seja, o dinheiro corrompeu de maneira tão grande que desorganizou toda a vida dele, né, e o fez se perder. Então, esses objetivos são muito importantes, objetivos em Deus, objetivos discernidos, objetivos rezados, como a gente diz, né, datados, quantificados, claros, com data, para que a gente possa fazer com que eles alcancem de verdade, né? E lógico, objetivos alcançáveis.
E até colocar aqui, assim, né, quando o Tobias vai falando esses objetivos rezados, escritos, é porque, na verdade, quem é da comunidade, assim, né, grupo de oração, e também tem pessoas que não participam, assim, da comunidade, e aí fica aberto a todos, existe um discernimento, sim, antes de adquirir um bem, um imóvel, de a gente colocar, né, diante de Deus, para saber se é vontade de Deus, se é do coração de Deus, que os nossos planos, né, primeiro são os planos de Deus. Então, é muito importante isso também. Na verdade, é primordial nas nossas decisões aí para definir esses objetivos, né, Tobias? Exatamente, exatamente. O primeiro passo é o discernimento. Se Isso. você discernir, se você discernir bem, você vai ter bons objetivos e com certeza a administração dos seus recursos vai levar para Deus e para bons objetivos. Aí, lógico, eu ia dizendo objetivos possíveis. Não adianta, por exemplo, eu dentro do meu padrão de vida dizer assim, agora eu quero me organizar financeiramente porque no final do ano eu quero fazer uma volta ao mundo. Não vai dar, amigo. Se te formar, não vai dar, a conta não fecha. Entendeu? Então tem que ser objetivo claro, os objetivos claros e Sim, possíveis, né? sim. As famosas Aí, metas SMART. isso. Tem uma perguntinha da Camila que a gente vai Isso responder que eu ia agora ou só falar no final? dela. Não, pode já falar, Ela, porque tá dentro, né, do que a gente já tá falando, né, que é um objetivo dela. Não, ela já é noiva e gostaria de saber como o casal se organiza, né? Tu tinha até falado já que, principalmente para quem é noivo, que são duas realidades sim. distintas, como é que faz nesse momento? Bom, então, mais uma vez, não existe uma receita de bolo, tá? Aqui existe um diálogo prévio entre o casal para que se organize da melhor maneira possível. Eu conheço vários casais que fazem coisas diferentes. Por exemplo, existe um casal que eu conheço que é muito bem organizado financeiramente, que ele pegou as contas da casa e dividiu proporcionalmente. A mulher ganha, vamos dizer que a mulher seja responsável por 60% da renda da família e o marido 40%. Então, 60% das despesas quem paga é ela, 40% quem paga é ele. E o resto que sobra, depois que eles fazem a comunhão de bens, cada um usa o dinheiro como quer. Como é que eu me organizo aqui na minha casa? Nós temos um orçamento em comum. A minha esposa tem o salário dela, eu tenho o meu salário, as minhas rendas, e nós temos um orçamento em comum. E eu administro o recurso da família. Então, quando a minha esposa recebe o recurso, quem paga todas as contas sou eu, quem organiza tudo sou eu. Eu amo fazer supermercado, sou realizadíssimo em supermercado, então eu Legal. vou morto de feliz fazer supermercado, não tenho problema nenhum com isso. Então a gente se organiza dessa maneira. Tobias, então quer dizer que a tua esposa te dá o dinheiro dela todo na mão, tu pega o teu dinheiro todinho. Como é que vocês fizeram? Porque existem algumas necessidades da mulher, existem algumas necessidades do homem. Então, dentro do nosso planejamento, nós estabelecemos uma verba, entre aspas, um valor mensal, que ela administra como ela quer e eu administro um valor como eu quero. Então, se ela quiser pegar esse dinheiro que ela administra e comprar todinho de esmalte para pintar as unhas, ela pode ficar à vontade. Se eu quiser pegar esse dinheiro e comprar todinho de amendoim para comer assistindo futebol, eu posso ficar à vontade. Claro que a gente não faz isso, né? Mas esse percentual, vamos dizer assim, essa parte do salário, ela administra como ela quer e essa parte do salário eu administro como eu quero. Tu Nas quer minhas partilhar despesas quantos por pessoais. cento, assim, só para quem já tá aqui, já tá indo muito prático, e aí uma Olha, sugestão? eu acho que é algo entre 10 e 15%, mais ou Uhum. menos. 10%. Para mim é um pouco menos, porque a necessidade das mulheres realmente são maiores do que os homens, né? As mulheres precisam pintar a unha, Sim. pintar o cabelo, enfim, tem uma É necessidade maior, né? É verdade. Até o homem, o marido gosta, né? Que a esposa fique sempre bela e tudo. Então, importante. é, é, então, algo entre 10%, mas varia muito a renda da família, né? Uhum. Varia muito, porque, como eu te disse, depende muito do padrão financeiro de cada um e de quais são Mas é por exemplo, importante, agora assim, no. Tobias, até para colocar assim, um teto, né? Assim, razoável, porque 10% acho que é independente do que você ganha, que aí volta aquele jargão, não importa quanto você ganha, mais quanto você gasta, independente, se você colocar um teto também para você não extrapolar, porque por mais que seja a necessidade da mulher, também não é por isso que eu vou, sei lá, 50% da Claro, minha renda é salão ou alguma coisa. Não, a gente, né, isso, exatamente colocar o passo 2, que é o teto orçamentário, né? Para justamente também exatamente. definir. Exatamente. Então ela tem liberdade para fazer as coisas dela, eu tenho liberdade para fazer as minhas coisas, a gente se organiza financeiramente e, lógico, quando há uma necessidade maior,
Aí a gente precisa partir, por exemplo, agora no período de pandemia, onde a gente está vivendo um momento mais de ajuste financeiro, que todo mundo está vivendo, a gente teve que refazer o nosso planejamento financeiro. Então nós nos reorganizamos financeiramente para poder nos ajustar e viver bem esse processo de atravessar bem essa questão da pandemia, vamos dizer assim, né? Sem, por exemplo, mexer na dimensão da minha comeu de bens, nossa partilha de bens, que isso daí é a primeira coisa que eu faço quando a gente recebe o salário, nos 5 primeiros dias do mês, é fazer a partilha de bens. Então, o que é que eu diria para a Camila? Que ela conversasse com o noivo, fizesse um bom processo de planejamento, Camila, e organizasse qual é o melhor formato. Quando eu era noivo, quando eu me tornei noivo, foi o que a gente fez. A gente criou uma conta conjunta, uma conta comum, onde a gente estava guardando ali o recurso para fazer o evento, a festa, para comprar os móveis de casa, coisas desse tipo. Mas uma das coisas que eu fiquei mais impressionado no período do meu noivado foi como a providência de Deus me surpreendeu. Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu não comprei uma xícara para minha casa. Deus me deu tudo. Os meus amigos me deram tudo. Foi impressionante, impressionante. Então, e outra regra de ouro que eu coloquei quando eu fui casar. Nós vamos fazer uma festa, vamos. Mas eu não quero sair, eu quero botar o meu pé para fora do buffet sem ter R$ 1 para pagar. Então nós não vamos fazer financiamento nenhum, não vamos parcelar nada. Eu quero, no dia 0 do nosso casamento, não ter nenhuma dívida. E isso também fez muita diferença. Faz muita diferença. Ótimo. Teve 2 pessoas que falaram, respondido, né, Camila? Ela colocou que deu para entender, ficou bem explicativo. Eu tenho 2 pessoas aqui, que foi o Jonathan, né, sobre a reserva de emergência, e você sabe que sou dessa área financeira também, eu gosto de falar sobre isso. E também teve outra pessoa que falou, a Ana Carla. Quanto eu preciso deixar reservado, né? Porque a gente sabe que acontecem os imprevistos e, principalmente nesse tempo, como você estava falando da pandemia, como é que você se saiu nessa situação? O que é que você indica sobre essa questão da reserva de emergência? Quanto eu devo guardar para essa reserva dos imprevistos, né? Pois é, os especialistas, aí a Nayane pode falar melhor do que eu, porque trabalha na área financeira e com certeza pode dizer isso melhor do que eu. Dizem que você tem que ter 2,5 vezes, pelo menos, o seu recurso para poder ter uma reserva de emergência. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não tenho 2,5 vezes o meu salário como reserva de emergência. Por quê? Porque eu fiz um planejamento orçamentário, eu tenho um recurso reservado, mas para que eu tivesse uma reserva de emergência de 2,5 vezes o meu valor, eu precisaria fazer uma renúncia de parar de fazer, por exemplo, minha comunhão de bens. E aí eu optei por não fazer isso. É por isso que eu digo que tudo tem uma relação muito forte com a confiança na providência de Deus. Se você tem condição de fazer a sua reserva de emergência, faça, não tem nenhum problema, né? Agora, é muito importante a gente responder uma pergunta. O que é que me leva a fazer essa reserva de emergência? Qual é vamos dizer assim, a pergunta por trás dessa reserva de emergência? Existe uma reserva de emergência porque caso surja alguma necessidade, mas eu já vi pessoas que que fazem com que o padrão de vida da família seja um padrão muito abaixo, e isso gera até problema familiar, problema de relacionamento, porque a pessoa quer guardar o dinheiro dela para algo que um dia pode, porventura, vir a acontecer, e que talvez nunca venha a acontecer. Então, essa questão da reserva de emergência, mais uma vez, também é algo muito relativo. Os especialistas dizem isso, né? Investir, tenha pelo menos 2 vezes o valor que você ganha de emergência, para que você possa, num problema aí, numa situação financeira delicada, você ter guardado esse recurso. Mas isso daí, eu digo para vocês, que tem uma relação também muito próxima com essa dimensão da providência. Porque Deus nos diz, não vos preocupeis com vossa vida, com o que há vez de comer, nem com o vosso corpo, com o que há vez de vestir. Se Deus nos diz isso, nós também temos que ter confiança de que Ele não será incoerente. Tobias, você está querendo dizer com isso que a reserva de emergência é errado? Não, não estou. Pelo contrário. Se você tem condição de fazer, faça. Mas se você tem condição de fazer, depois de ter feito a partilha dos seus bens, depois de ter partilhado com as pessoas mais necessitadas, depois de ter ajudado aqueles que você precisa, depois de ter vivido bem com a sua família,
aí você vive a reserva de emergência. Por isso que eu falei lá no início que a lógica da economia do reino ela é diferente da lógica da economia do mundo. Porque se qualquer especialista em finanças estiver me ouvindo dizer isso, vai dizer que eu sou louco. Vai dizer que no período de pandemia, esse cara não tem noção nenhuma do que ele está falando. Né? Por quê? Porque a lógica é outra. A lógica é outra. Por exemplo, no momento de crise, o que é que o mundo diz? Você precisa poupar. No momento de crise, o que é que o Evangelho diz? Você precisa partilhar com quem tem menos. Então, a lógica é totalmente contrária. Totalmente. Não existe lógica. A lógica do evangélico é ilógica. Do evangelho é ilógica. Para quem não é católico, para quem não é cristão. Entendeu? Entendido. Respondido também as perguntas, né? Irmãos, e aí a gente também já tá bem pertinho. Tá vendo como passa rápido, Tobias? Muito rápido, né? E é muito legal isso. Então, assim, quero que você fique também com o fechamento do que você queira colocar, porque a gente falou de 3 passos aqui. Diagnóstico, levantamento das despesas, né, os tetos orçamentários, o objetivo, sabendo que o centro de tudo é sobre a luz divina, sobre a providência divina. E eu queria que você fizesse um fechamento aí para nós, né, para as famílias, do que você queira colocar de relevante aí para a gente. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, por poder estar aqui com vocês, né, bendizer a Deus por esse momento. Para mim é sempre uma alegria poder partilhar. Dizer para vocês, como eu disse no começo, que a base é sempre um processo de diálogo e confiança. Se você dialogar bem com a sua família, dialogar bem com a sua esposa, com o seu marido, com o seu noivo, com seus filhos, e você estabelecer uma confiança neles, e essa confiança ela tem como base a confiança em Deus, a confiança na providência divina, as outras coisas vão se ordenar naturalmente. Vai ter desafio? Vai ter desafio, logicamente. Mas dentro de um processo de diálogo e de confiança, você vai ver que as coisas vão melhorar. E eu não poderia deixar de indicar, se você quer aprofundar, você pode procurar a plataforma de vídeo, videocomshalom.org. Lá tem o curso de planejamento financeiro familiar, que você pode também fazer o curso inteiro. São 15 aulas, tem alguns exercícios e também tem planilhas para você se organizar melhor financeiramente. É muito importante essas planilhas. Lá a gente consegue encontrar, é pago, sim. É gratuito? Estava disponível gratuitamente, mas eu não sei se já passou a fase do gratuito. Acho que agora já está pago a plataforma de vídeo da comunidade. Mas dá uma olhadinha lá, acho que não é caro. Acho que não é caro. Investimento. Eu vou colocar aqui vídeo da plataforma. Eu já tinha visto, na verdade, eu comecei falando que eu estava assistindo, e é verdade. Eu vi que a primeira foi exatamente essas perguntas, né? O que é economia, a relação com a economia do reino, né? Tudo isso. Isso. Então lá a gente vai aprofundar melhor, né? Porque aqui o tempo é muito curto. E você pode também ter acesso, e eu estou à disposição, certo? Através do Instagram, @TobiasCortez. Estou à disposição para responder alguma pergunta, para conversar. Se você quiser fazer uma partilha mais pessoal, a gente está aqui para ajudar, tá bom? Tem uma última pergunta, né? Assim, para não ficar. Quem é? Né? Do Abraão, né? Quando estamos tudo ok, está vendo? A comunhão de bens. Quando estamos tudo ok, comunhão de bens, obrigações mensais, sobrou um valor, o fato de guardar em uma poupança é lícito? Ou Deus pode estar nos usando para fazer algo a mais? Pois é, isso que a gente estava falando. Tudo parte de um princípio. O princípio é a lógica da providência divina. Se você fez a sua partilha de bens, se você está vivendo tudo direitinho, não tem nenhum problema você fazer sua poupança. Por exemplo, eu gosto muito do exemplo do casal Zélia e Luiz Martin, os pais de Santa Teresinha. São Luís tinha uma poupança, ele era um comerciante, tinha um recurso, vivia bem financeiramente, ele tinha uma poupança, ele guardava uma parte do recurso dele, depois de fazer todas essas obrigações de caridade. E quando houve um momento muito grande de peste, lá na França, o que foi que São Luís fez? Em diálogo com a sua esposa, Santa Zélia. Ele pegou toda a sua poupança e dividiu com os pobres. Ajudou aqueles que estavam passando necessidade na sua família e fora dela. Então, não há problema a gente guardar uma parte do recurso, fazer uma poupança, fazer um investimento, etc. Contanto que a gente saiba que aquele recurso também é de Deus, também foi utilizado, pode ser utilizado por Deus para socorrer os mais necessitados quando houver uma necessidade. Sendo assim, eu não vejo nenhum problema.
Tudo parte de uma dimensão de mentalidade. É errado fazer poupança? É certo fazer poupança? Depende. Pode ser que você não consiga fazer poupança porque você é tão desorganizado financeiramente que você não consegue fazer uma poupança. Ou pode ser que você faça uma poupança porque você retém tanto, é tão mesquinho ali, tão preocupado com o dia de amanhã que você não consegue nem levar sua família para uma praia no final de semana ou fazer seu comunhão de bens porque você quer guardar o dinheiro. Entendeu? Então tudo é uma questão interior. E o exterior ela é uma consequência. A administração exterior dos nossos bens é uma consequência da nossa relação pessoal com o Pai, com Deus que é Pai, que cuida de nós. Aquele que cuida de nós sabe daquilo que temos necessidade. E se até os fios de cabelo da nossa cabeça são contados, e se os pássaros do céu têm o que comer, e o lírio do campo se veste melhor do que o rei Salomão, quanto mais Deus fará por nós, homens e mulheres de pouca fé, né? Isso. Acho que assim, essa passagem fecha, né, assim, esse tema, né, desse abandono mesmo da providência. E aí também fica para todos, né, assim, que antes de fazer o planejamento, né, com esse entendimento dessa nova lógica de como se organizar e sabendo que a gente deve se abandonar assim nas mãos de Deus, né, Ele que não nos deixa faltar nada, a gente vai conseguir ser mais livre e a gente vai conseguir ter a confiança divina e conseguir fazer o nosso planejamento como Deus quer, né? Como Deus nos orienta. Amém? É isso? Também queria que você Isso fizesse. aí. A gente ainda tem alguns minutinhos, aí eu tô explorando mais, entendeu? Não, tranquilo. Se tiver tempo aí, a gente tem um bocado de coisa para falar ainda aqui. Temos ainda uns minutinhos. Vamos lá. Tem mais alguma pergunta que a gente queira, que o pessoal queira fazer, não? Eu não encontrei mais. Uma pessoa colocou aqui, no caso, acho que o link lá do vídeo, Shalom, planejamento, Sim. curso. A Lara colocou aqui que tem uma planilha que fica disponível É. também, né, que a gente também pode compartilhar e colocar lá também no feed, vai ficar gravado esse tema de hoje, né, lá no IGTV. E vamos colocar o teu Instagram, Tobias, também justamente isso, né? Para que você fique disponível aí, para que as pessoas possam tirar mais dúvidas, porque é diferente eu tirar minhas dúvidas com o Tobias, que ele tem essa lógica, né? Ele fala do financeiro, mas com a lógica do Evangelho de Deus, né? Diferente do que eu vou lá falar com a pessoa que é especialista em finanças, mas somente com a lógica humana. Então, a gente está querendo levar essa lógica divina mesmo. Então, o Tobias vai conseguir nos dar nessa orientação com a luz divina, assim, né, de todos os nossos objetivos, como discernir esse diagnóstico, né, as despesas e os nossos planos aí, o nosso planejamento, né, financeiro. Ok, tem uma coisa muito interessante lá também, né, no curso, que é não sei se você já chegou nessa parte, que é um exercício de análise do estado atual e do estado desejado, que ele vai ajudar a pessoa que vai fazer o planejamento dela a perceber como é que ela está, né, a perceber como é que ela está e também onde ela quer chegar. Então, rapidamente, eu faria aqui com você que está nos acompanhando, de 0 a 10, qual é a nota que você dá para a sua atual situação financeira? Coloque aí, você não precisa colocar no chat aqui para não ter uma exposição em rede nacional, mas de 0 a 10, pense aí você, qual é a nota que você dá para a sua atual situação financeira. E a partir dessa nota, descreva também quais são os motivos que lhe levaram a chegar a essa nota. Essas perguntas elas vão lhe ajudar a compreender qual é o seu estado atual, a situação atual da sua realidade financeira. A partir dessa situação atual, você também tem que colocar onde é que você quer chegar, como a gente falou no começo. Então você teria que colocar a segunda pergunta, a terceira pergunta seria: e qual é a nota que você gostaria de atribuir a si mesmo até o final desse ano, por exemplo? De 0 a 10, se você está, vamos dar um exemplo aqui, se você está com a nota 5, qual é a nota que você gostaria de estar no final do ano? Sei lá, 8? Né? Se você for no estúdio, aquela pessoa que só tira 10, 10, sei lá, qual é a nota que você gostaria de estar no final do ano? E descreva o que você pode fazer para fazer com que esse objetivo ele seja alcançado. Ou seja, se você quer sair do 5 para o 8, o que você pode fazer para chegar
até lá. E aí isso daí vai ser uma base para te ajudar nesse processo de planejamento que você vai fazer, seja com sua esposa, seja com seus filhos, ou seja pessoalmente mesmo. É Isso isso, a ajuda gente muito. agora. Eu vou colocar essas perguntinhas, Tobias, vou pedir para você descrever e eu coloco lá na página também descrito para que fique esse exercício para casa, para todos vocês. Muito obrigada pela participação, que Deus te abençoe, assim, né, que tudo que a gente falou hoje à noite assim possa iluminar e ajudar muitas pessoas. Muito obrigada a todos, boa noite, shalom. Deus Deus abençoe. abençoe, pessoal. Um abraço. Shalom. Shalom.